Daí, pessoal, mais uma resolução. A professora de matemática de minha filha pediu que ela fizesse uma pesquisa informativa sobre os moradores do bairro em que moramos. Feita a pesquisa, concluiu-se que 1/2 dos moradores são menores de 18 anos e 1/2 dos restantes são homens adultos. Se as mulheres adultas residentes desse bairro são 130, determine o número de moradores do bairro. Bom, então ele precisa a quantidade total dos moradores. É interessante que se faça aqui nesse exercício, ou um formato resolutivo para esse exercício, é a organização de uma espécie de esquema, né, de resumo desse exercício, como se fosse aí um mapa mental. Então observa que diz assim, ó, fez essa pesquisa e tal, e diz que feita a pesquisa, 1/2 dos moradores são menores de 18. E a metade dos restantes são homens adultos. Então, eu vou pensar assim, ó, eu tenho aqui uma quantidade de moradores, eu vou colocar até a quantidade X de moradores. Isso aqui, então, é o total. E aí, desse total, sabe-se que a metade são menores de 18 anos. Então, eu vou colocar assim, ó, menores, então, a metade, né, ou seja, metade de X, menores de 18 anos. Metade são menores. Vou botar assim, ó, menores de 18 anos. Ok. Consequentemente, a outra metade, isso não tem explicitamente no exercício, mas é uma consequência, que a outra metade são maiores de 18 anos, ou como o exercício chama aqui, chama de adultos. Então, ele está considerando assim, que menores de 18 anos não são adultos. Acima de 18 anos são adultos. É mais ou menos essa história aí. Então, 1/2, ou o outro meio, né, desse X são adultos. Beleza. E ele diz que a metade dos restantes, olha só aqui, ó, metade dos restantes são homens adultos. Então, daqui, ó, eu tenho meio de novo. Eu tenho que meio aqui, ó, desse meio, meio do meio, são homens adultos. Então, significa que aqui, ó, eu tenho outro meio, ou ainda outro meio do meio, né? Esse meio aqui, consequentemente, são mulheres adultas, já que eu tenho aqui, ó, metade adultas, metade adultos. Então, metade da metade homens adultos, metade da metade mulheres adultas. Adultas. E aí diz que o número de mulheres adultas são 130. Então, significa que isso aqui, ó, é 130. Ah, professor, então se a metade das mulheres é 230, a outra metade é 260, então a resposta é 260, letra B? Não. O que é 260, isso eu posso até continuar fazendo por esquema aqui, ó. O que é 260 seria tudo isso aqui, ó, os adultos. 130 mulheres adultas e aqui eu tenho 130 homens adultos. Então, aqui eu tenho 260 adultos. Se eu tenho 260 adultos, que se refere à metade, bom, a outra metade são menores de 18, também são 260. E aí o total, que é o x, resulta de 260 mais 260. E aí o total fecha 520. Aí sim, eu tenho a alternativa D. Então, isso é um jeito com caráter intuitivo de resolução, né? Tem um caráter aritmético através de um esquema. Eu poderia também estabelecer um outro processo resolutivo, fazendo que essas mulheres adultas que estão na quantidade de 130 corresponde ao quê? Corresponde à metade da metade, porque a metade dos adultos e os adultos são metade do total. Então, dá para dizer que 1/2 de 1/2, metade da metade, é igual a 130. Eu vou colocar até assim, ó, 1/2
do meio do total. Vai ficar mais simbólico, inclusive. 1 meio do total é igual a 130. Lembra que esse D aqui significa vezes, esse do aqui significa vezes, e aí, portanto, eu tenho 1 meio vezes 1 meio e vezes o x, que está simbolizando aqui, ó, desde o início, o total. Então, 1 meio vezes 1 meio vezes x é igual a 130. 1 vezes 1 vezes x, x. 2 vezes 2, 4, vezes 1 aqui, denominador, 4. 2 vezes 1, 2 vezes... Aliás, 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Isso é igual a 130. Aí é só isolar o x, jogando esse 4, multiplicando na falsa passagem. E eu tenho que x é igual a 130 vezes o 4. E aí, x é igual, mais uma vez, 520, confirma-se letra D. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.